Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler juntos? Está aqui na tela, pode ser? 1, 2, 3. Então... Amém. Quem já tinha lido esse texto alguma vez aqui? Quem conhece Abraão? Ninguém conhece Abraão, gente? A história, de Abraão. Talvez você está pensando que é pegadinha do pastor Paulo, né? Tudo bem. Talvez algum irmão da igreja teria chance, né, irmão Zé? Cadê o irmão Zé? Talvez, mas não deu. Porque antes do irmão C, Abraão foi, ele já passou. Sem chance, irmão Zé. Foi o que chegaria mais perto, né, irmão Zé? Moisés, tal. Mas não, claro, a história de Abraão. Abraão é um personagem central, um dos personagens centrais do Antigo Testamento, porque nós sabemos disso, a partir de Abraão se iniciou a aliança de Deus, preparando a chegada de Jesus Cristo, como descendência de Abraão. Então, a partir de Abraão, iniciou-se um processo de resgate mais propositivo, porque o processo de resgate da queda começou já em Gênesis 3, quando Deus fez a promessa, dizendo para a mulher: de ti, da tua descendência, virá aquele que pisará a cabeça. Então, a promessa de restauração começou no Éden ainda ali, na queda, quando houve a queda. Mas, a nível de descendência, de planejamento, de como seguiria essa trilha, Abraão então é o precursor de todo esse projeto de restauração de Deus para a vida da humanidade. Através de Abraão, nós podemos então falar que a missão está avançando, porque nele começou a missão. E a reflexão dessa manhã tem por tema: seguindo o exemplo do primeiro despertado. Se nós estamos falando sobre despertarmos para o Senhor da missão, o primeiro despertado para a missão foi Abraão. Então, até nos concílios pastorais, isso aqui a gente nem cai mais tanto, mas então pode dizer, quem foi considerado o primeiro missionário da Bíblia, e aí o pessoal vai lá e fala, foi Abraão, no sentido do que? De ir, de sair da sua terra, do seu contexto, para uma vida totalmente diferente. Nós vemos em Abraão essa figura de alguém que ouviu a voz de Deus e teve uma mudança total na sua vida. Como ele foi o primeiro homem a despertar para o Senhor da missão, e através da sua descendência que Jesus chega, de fato, quando nós queremos falar sobre conceito, sobre o porquê da missão, Abraão talvez seja a pessoa mais indicada para nós entendermos sobre esse assunto. E eu vou te deixar uma pergunta para você pensar a mensagem toda, e no final a gente tenta responder se é que é possível. Será que nós entendemos hoje qual é a nossa missão? Será que nós temos consciência plena de qual é a missão que o crente tem na terra? Guarda ela aí e vamos conversando. Despertar para o Senhor da missão gera incontáveis bênçãos para as nossas vidas, nos levando a receber recompensas impossíveis aos olhos humanos. Óbvio, se você decide viver uma vida de obediência, você tem uma convicção clara de que a sua vida vai ser muito diferente. A vida na missão é uma vida totalmente diferente de uma vida sem propósito. Até porque nós não podemos desvincular essas duas palavras, missão e propósito. Quando eu vivo pela missão, quando eu conheço a missão que foi dada a mim, então existe um propósito pelo qual eu vivo para que essa missão se cumpra. Ao mesmo ponto que, quando eu vivo sem uma missão clara, eu vivo de maneira despropositada,
eu não tenho um propósito, eu não tenho um alvo, eu não sei aonde chegar e por onde ir. E como já disse, tantas pessoas que já disseram que não dá para atribuir essa frase especificamente a alguém, mas Alice no País das Maravilhas vai nos dizer isso lá no desenho, no filme, que para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Ou seja, nós precisamos entender de uma maneira clara, que se nosso conceito de missão não estiver claro, nós vamos viver uma vida cristã perigosa, duvidosa e inconstante. Olha só, as boas obras praticadas por Abraão, a sua obediência aos mandamentos de Deus, eram fruto incontestável da sua fé. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, preste atenção nisso, ele simplesmente tomou Deus ao pé da letra e agiu de acordo, recebendo a recompensa pela sua obediência. Deus chegou para Abraão e disse o seguinte, muito diferente do que nós queremos hoje. Deus chegou para Ezequias e falou assim: Ezequias, sai da tua terra, das Minas Gerais, do meio da tua parentela, e vai para aquela terra de Paulínia que eu estou te mostrando. Eu não sei se Deus fez isso com ele, falou assim, categoricamente, como ele falou com Abraão, mas vamos dizer que ele tenha feito isso. Nos tempos de Abraão, por mais que os estudiosos entendam que o hiato entre Gênesis 12 e Gênesis 13 foi o tempo entre Abraão sair de Ur, e depois esse chamado foi renovado em Harã, porque houve uma mudança do clã do seu pai, houve um êxodo ali inicial. Então Abraão, parece que ele recebe duas chamadas, mas ela é a mesma, mas ela acontece de uma forma mais enfática e dirigida no segundo momento. Então vamos supor que nos tempos de Abraão, Ezequias tivesse recebido essa palavra de Deus. Abraão resolve as suas questões e vai, sem saber para onde ia. Ele não sabia o seu endereço de destino final, ele sabia que tinha que sair da onde ele estava. Quando nos dias atuais nós vamos propor qualquer coisa parecida, uma fagulha que seja disso para alguém, para um crente, ele já começa com aqueles questionários de qualidade, de RH que as empresas fazem. Então você chega lá na pessoa e fala assim: fulano, eu estava pensando que você poderia desenvolver isso. Por quê? Para quê? Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Mas será que não tem outra pessoa que possa fazer? Eu não sei se eu me encaixo no perfil. Aí você vai dizer assim: imagina, pastor, eu não tenho coragem de fazer isso. Em outras palavras, a gente faz isso mais do que a gente pensa. Todas as vezes que Deus nos desafia para algo, que Deus nos leva a viver algo, ou uma experiência diferente, e nós falamos: Senhor, mas é o Senhor que está falando comigo. É engraçado que a gente não pergunta para Deus para comprar carro. Já viram isso? É porque tem umas coisas que Deus já confirma na Bíblia, pelo jeito, né? Isso aqui é uma heresia, tá? Mas só para fazer aqui, para a filmagem pegar, para entender que a gente não ora para perguntar se é para comprar um carro, para comprar uma casa, para ir comprar uma roupa. Entendam bem, eu estou criando regra aqui. O que eu quero dizer só é o conceito. Mas quando a gente é desafiado para abençoar a vida de uma pessoa, para ir, sei lá, eu vou lá e tenho o José lá, que eu sei que está precisando de um negócio. Nossa, aí eu vou orar 10 vezes perguntando se é confirmação de Deus para ir no supermercado comprar comida para ele. A gente é muito sem vergonha com força, não é? Porque você não tem a vergonha na cara para ir lá fazer o carnê na loja. E nem eu. Mas aí quando é para fazer algo do reino de Deus, a gente pede 65 confirmações, 4 palavras proféticas com emissários diferentes, 65 raios descendo em ângulos diferentes na mesma noite, e um eclipse solar e um lunar no mesmo dia, se é que é possível. Aí a gente pega e vai fazer um negócio.
A gente é assim ou não é? Parece que a gente enrijece quando as coisas têm a ver com Deus, mas a gente diz que não faz essas perguntas. Mas a gente devaga e enrola com Deus mais do que aparenta. Todas as vezes que nós duvidamos do que a gente pode fazer em prol do reino de Deus, gente, o reino de Deus é muito maior do que uma parede, também faz parte. A gente está falando de pessoas, de vida, de você amar alguém, de você cuidar de alguém, de você evangelizar, de você orar por alguém, de você assistir alguém de fato, de você investir na vida de alguém para que essa pessoa cresça, tenha uma oportunidade. O reino de Deus é muito mais amplo. Se você não abre o seu coração para essas coisas, você vai viver sempre fadado a você mesmo. Então você só vai dar importância ao que você vai conquistar. E eu não estou dizendo que você não possa, você deve inclusive. Porque olha, pensa só, quanto mais você tiver, se você tiver o teu coração aberto, mais você vai poder ajudar os outros, mais você vai poder fazer mais para os outros. Então o problema não é você ter mais, o problema é você não saber o que fazer com aquilo que você tem. E isso tem tudo a ver com conceito e com missão, porque quando você não entende o teu chamado, você vive rodeando, vive esperando bênção, vive querendo que Deus cumpra a bênção e promessa na tua vida, mas você não entende o conceito e o propósito e o princípio pelo qual você deve servir a Deus, independentemente dessas bênçãos que vão chegar ou não no tempo que você está esperando. Olha, a igreja de Jesus hoje precisa urgente despertar para uma vida autêntica do cumprimento da sua missão. Se a igreja não despertar nos próximos 4, 5 anos, eu estou falando de igreja aqui, Assembleia de Deus ali, Quadrangular, qualquer igreja que pregue a palavra de Deus, se a igreja de Jesus não despertar para viver a missão, nós estamos fadados a viver o mesmo caminho que as igrejas da Europa e da América do Norte estão vivendo nas últimas 2 décadas. Estão diminuindo só com pessoas mais velhas e fechando. E isso não tem a ver com programação, isso não tem meramente a ver com atividade, porque eu vou falar para você, você pode fazer o culto do malabarismo todo sábado, vai ter 200 pessoas, o dia que você não fizer mais, não tem mais uma. Então isso não define quem você é e o que você faz, e o que você acredita. Se você crê em Jesus, e Ele é Senhor da tua vida, e você vive por uma missão, você entende isso, tendo ou não tendo a programação, a missão permanece, tendo ou não tendo a atividade, a sua vida com Deus prevalece, tendo ou não tendo a situação, o seu caminho prossegue. As pessoas estão tão vazias, que elas estão querendo que a igreja seja um circo, para ter um espetáculo cada dia para elas assistirem. E igreja não é picadeiro, vocês não são plateia, e quem prega não é palhaço para dar show. E o dono desse lugar se chama Deus, e nós não podemos viver em busca de entretenimento, nós temos que viver em busca de arrependimento. A igreja precisa despertar, acordar, porque sabe o que vai acontecer, meus irmãos, daqui para frente? Independente do presidente, vai entrar quem Deus quer, ou a Bíblia está errada. Agora, se Deus quer alguém que a gente acha que está tudo errado, você vai cair num erro tão grande de querer discutir com Deus, sendo Ele soberano, e você não entendendo palhofas de nada e tão pouco eu, que a gente não é soberano, não é eterno, e não é supremo e onisciente, então a gente não sabe. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Gostando você da pessoa que vai estar lá ou não, seja homem ou mulher, quem for, vai estar lá quem Deus vai permitir. Então você quer saber de uma coisa, meu irmão? Independente de quem vai estar, seja quem Deus quiser, e nós vamos procurar fazer aquilo que nós acreditamos com consciência, independente disso. O negócio é o seguinte: a sua vida cristã, ela vai seguir com Bolsonaro, com Marina, com Haddad, com Amoedo, com, sei lá, Daciolo e tal, todos os outros já estão lá. Não importa, a sua vida cristã vai continuar,
Porque há 4 anos atrás essa conversa já aconteceu, e há 8 também, e há 12 também, e isso acontece há anos e há décadas. O seu viver com o Cristo, ele independe de condições climáticas, econômicas, políticas e sociológicas. Porque a sua vida com Cristo, ela está ligada com laços eternos, ela não está vinculada às circunstâncias terrenas. Agora a igreja dos últimos tempos, ela está muito mais circunstanciada nos acontecimentos e nas coisas, e eu vejo muito poucos pastores e os crentes discutindo sobre como nós vamos ganhar mais almas para Jesus. Mas a gente discute bem futebol, política e todas as outras coisas, e quando vai discutir religião, mal e porcamente, porque nem estudar a Bíblia a gente estuda e fala besteira. E toma pau de gente de seita ainda, porque o cara vem lá, ele estuda na semana para vir te pegar, e aí você vai lá e volta envergonhado, igual o cão arrependido, porque você tomou uma surra lá, do A, do B ou do C, que prega um evangelho falso, e o cara te engana e te ludibria, e você deveria ter estudado. A igreja de Jesus precisa ser diferente, porque os tempos estão findando, Jesus está às portas, e mesmo que eu disse há uns dias atrás, que 40% da população mundial ainda não ouviu do Evangelho, eu vou falar para vocês, o dia que começar um despertamento, e o Evangelho vai começar a ser pregado, de forma mais enfática, as nações vão ser alcançadas, quando o fim chegar, meus irmãos, se você não estiver preparado, você não sobe, se você não for de Jesus, você não vai ser salvo. Não cai nessa história de graça barata, que de qualquer jeito você vai, porque não vai. Porque se você for fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. Se você não for fiel a Jesus, você não vai subir. E a gente tem que despertar para a missão, porque ela já está nos seus últimos tempos. E eu vou dizer para vocês, sabe por que está? Porque Jesus disse que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. O povo de Deus está congelado. É um dos maiores sinais de que o fim está próximo. Olha aí os países que estavam se ameaçando em guerra nuclear aí, estão tudo de beijinho, apertinho de mão e abraço. Faça uma análise cosmológica e você vai começar a perceber que o fim está mais perto do que você pensa. Primeiro, o despertar para o Senhor da missão. Em primeiro lugar, procede de Deus para o homem. Uma coisa importante: chamado, vida com Deus, a gente não inventa. As pessoas hoje querem falar assim: acho que agora eu quero viver uma vida cristã. Claro que a decisão pela conversão é sua, mas foi Deus que decidiu nos amar e nos salvar, e isso tem que ficar claro. O apóstolo João diz, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro, e nós precisamos entender isso, porque quando nós pensamos que nós somos os precursores do assunto, nós vivemos de maneira enganosa a vocação, o chamado, a missão da igreja. Então o Senhor disse a Abraão, ou seja, quem chama é Deus. Foi o Senhor que falou para Abraão sair da onde ele estava. Deus é quem nos chama e nos agracia com a sua bondade e perdão. Ele que nos concede o privilégio de compartilharmos do seu amor com as pessoas. Isso vem dele para nós. Isso não é algo nosso. Isso nasceu do coração de Deus para nós. Nós não podemos selecionar chamado, gente. A minha missão é assim. Eu gosto da minha missão porque ela me compreende 2 ou 3 domingos por mês na igreja. A minha missão está cumprida. Meu irmão, quem faz isso é o que o pastor Adriano citou, acho que foi ele que citou no domingo passado, os católicos nominais. E como existem os evangélicos nominais, que eles frequentam templos religiosos, mas eles não têm uma vivência da sua crença, da sua fé. Então o que acontece? Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: confia em mim que eu cuido de você. Vai na confiança da minha palavra. Olha, aí pensa numa maluquice aqui, vamos tentar, eu gosto às vezes de tentar trazer a razão a algumas coisas, para ficar mais fácil da gente entender. Pensa comigo o seguinte, panorama rápido aqui de salvação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi tentado,
desobedeceu a ordem de Deus, caiu, pecou. Toda a humanidade tem a natureza do pecado agora por conta da desobediência de Adão e de Eva. Ponto. Ok. Jesus veio então ao mundo para restaurar a vida caída do homem, do ser humano, e para dar novamente a oportunidade da pessoa se religar com Deus e viver a eternidade com o Senhor através do sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Legal, ótimo, pronto. Então aqui também está feito o ponto. Agora, vamos para a segunda parte. Aí eu vou lá e aceito Jesus, ótimo. A Bíblia diz lá em Romanos, nós citamos há uns dias atrás, Romanos 10, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a salvação e com os lábios a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Se você então acredita que Jesus é o seu Senhor, você entregou a tua vida a Ele, pediu perdão dos seus pecados, você é de Jesus, Ele te marcou, ótimo. Significa que agora a tua vida é dele. Você vai por toda a sua vida terrena e eternidade viver para Jesus. Você vai estar com Ele para sempre. Aí você vai falar, tá bom, pastor, que novidade que você está contando para a gente aqui hoje. A novidade na verdade não está no processo, porque a Bíblia deixa ele claro. O grande problema está exatamente no conceito do finalzinho dessa parte que eu quis dizer aqui. Por quê? A gente entrega a vida a Jesus, confessa pecado para Ele, então reconhece as nossas mazelas, se humilha, se arrepende, busca nele uma proposta nova de vida, a gente não querer fazer mais de errado que a gente fazia antes, a gente quer viver no céu para sempre com Ele, mas a gente fica na prática rateando viver, obedecendo Ele aqui na terra. Para mim isso é um disparate, é uma incoerência. Eu declaro uma confiança em minha própria alma a Deus, mas não quero que Ele governe a minha vida. Desculpa a minha sinceridade, mas isso não é conversão. Você um dia talvez achou legal ir numa igreja, mas não se converteu. E não é uma ofensa isso, entenda bem, é uma constatação. Porque conversão, a palavra é mudança de trajeto. Então se eu não mudei o trajeto, então eu não converti. Só que agora, o grande problema que eu vou falar lá na frente, eu vou segurar um pouco aqui, é eu acreditar numa coisa tendo ideia de outra, mas eu chego lá, para eu não me atropelar aqui. Quando Deus fala então para Abraão que Ele vai protegê-lo, sendo chamado de Deus, a gente tem agora uma situação, que é onde eu quero chegar agora que eu falei, para eu não me atropelar. Segundo aspecto, quando a gente desperta para o Senhor da missão, isso exige saída da nossa zona de conforto. O que Deus falou para Abraão? Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Terá, seu pai era idólatra. E Abraão também era. O povo daquela região era todo idólatra. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E Deus precisava separar Abraão para um projeto específico. Precisava haver uma mudança de comportamento de Abraão, da sua casa, para que Israel então começasse a ser construído, mesmo que demoraram aí séculos para esse processo todo, e ainda assim, nós vemos os perigos que a idolatria causou no meio de Israel depois de tantos anos, a gente falou um pouco sobre isso ontem. Então, olha só que interessante, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, Ele está dizendo o seguinte, a missão requer rompimento pleno de todas as estruturas que você julga importantes na sua vida. Trazendo para o português mais fácil, que é o que eu entendo e que eu acho que você entende também. Para você viver a missão de Deus, você tem que estar disposto a abrir mão de tudo, ou não dá para você viver a missão que Deus tem para você. E quem disse isso foi Jesus, não fui eu. Porque Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente, em Marcos acho que ele fala isso, ele usa essa expressão diariamente, tome diariamente a sua cruz e então me siga. Sair da zona de conforto. O que é zona de conforto? Aparência de bonança, de tranquilidade, porém uma vida infrutífera voltada apenas à satisfação pessoal. Gente boa, posso falar sem medo de errar, a maioria do povo evangélico no Brasil hoje está dentro da zona de conforto, está na bolha das igrejas,
não está vivendo missão de reino coisíssima nenhuma. Se tivesse, o Brasil já tinha mudado. Isso é constatação do IBGE. Como só a violência aumenta, os assassinatos aumentam, o mal impera e a corrupção continua, significa que o povo de Deus está calado, está inerte, está morto, está em coma dentro das igrejas, está inchado, está um rebanho inchado. O rebanho de Deus tem que reproduzir, tem que pregar o evangelho. Agora é o seguinte, tem algo interessante. Quando Deus chamou Abraão e falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, quando você sai da zona de conforto, você vai entrar numa zona de confronto. E é um bom confronto, porque quando o crente entra na vida cristã, ele passa a viver pelo reino, ele passa a viver por sua missão, algo interessantíssimo acontece. Ele arruma um adversário, que até então não o estava incomodando tanto. Já ouviu aquela história quando você começou a firmar com Deus de verdade, legal? Parece que um monte de coisa errada começou a levantar contra a sua vida, um monte de luta, um monte de problema, um monte de dificuldade. E aí você diz assim: meu Deus, mas agora que eu comecei a buscar o Senhor, parece que o mundo está desabando sobre mim. Parabéns, você está no caminho certo, querido. Você está chegando lá. Eu sei que essa pregação não é muito positivista, não é muito motivacional, porém ela é bíblica. João 16:33, Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que eu quero dizer é o seguinte: você não vai viver a vida inteira em tormento. Entenda bem, gente, até porque a Bíblia é muito clara. Ela vai dizer que o diabo ele fica andando ao nosso derredor, ele vai tentando. Volta e meia que a gente dá um espaço, ele dá um carrinho na gente, ele faz uma falta lá por trás, ele tenta tirar a gente de campo, ele vai tentando. Só que a Bíblia diz que nós somos de Deus, e que o maligno não nos toca, ele não tem mais domínio sobre nós. Se eu sou de Jesus, ele não mexe uma vírgula, sem a permissão de Deus, porque eu sou dele, eu sou de Jesus, o sangue de Jesus me cobre, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu sou sacerdote real, nação santa, povo de Deus. Eu não sou mais marionete na mão do diabo. E se eu então agora não sou mais uma marionete nas mãos do diabo, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Então existe algo importante. O pai da mentira, o destruidor dessa terra, o diabo, ele não gosta de crente e nunca vai gostar de crente. Porque se a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir, como ele vai se contentar com alguém que está levando vida abundante para as outras pessoas? O ladrão da vida quer matar, ele quer suprimir o crente. O que o crente tem que fazer? Ele tem que perseverar. A Bíblia diz que é perseverando que nós seremos salvos. É na nossa perseverança, é na nossa fé no Senhor, é na nossa expectativa de que o céu está chegando, é que nós vamos continuar. A zona de confronto ela vai existir, trabalho árduo, cuidado de pessoas, evangelismo, oração. O adversário ele não vai descansar contra o crente, mas Jesus vai continuar abundantemente abençoando e cuidando também do seu crente. Porque às vezes a gente pensa assim, uma vez uma pessoa me disse, eu já citei isso aqui, ela começou a discipular uma pessoa, isso há uns anos atrás, e começou a ouvir uns barulhos em casa, umas coisas estranhas, uns pequenos poltergeists lá quando a gente foi orar. Ela me disse isso: pastor, se o diabo vai ficar me perturbando para eu começar a evangelizar e cuidar de alguém, pastor, então eu não vou fazer mais isso. E o diabo estava ganhando uma pessoa para o lado dele ali, sem a pessoa perceber. Você não pode ter medo da zona de confronto, porque essa zona de confronto é passageira. Tanto na terra ela é passageira, porque as lutas não são permanentes, elas são temporárias. E principalmente porque na eternidade essas lutas não acontecerão mais. Porque a Bíblia diz que lá no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá fome, não haverá tristeza. Nós vamos estar para sempre com o nosso Deus. Então, quando nós saímos da zona de conforto, nós entramos na zona de confronto, e nesse caso, é com base na promessa de Deus acerca do seu cuidado e da sua provisão, é que nós vamos estar seguros.
Mesmo diante de problemas e desafios, sabemos que a presença constante do nosso Deus nos guiará em todo o caminho. A coisa mais linda é mesmo o crente quando está passando luta e ele está orando e agradecendo a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Você precisa avaliar, algo aqui que eu quero colocar que eu falei no tópico anterior. Você precisa avaliar se atualmente você não se encontra em uma zona de conflito, que é diferente dessas duas primeiras, não encontrando sentido ou propósito claro para a sua vida. Pior do que a zona de conforto é a zona de conflito, pois na primeira pensamos estar seguros, na segunda sequer sabemos aonde nos encontramos e tampouco quais serão os próximos acontecimentos, nos deixando extremamente inseguros e impotentes. A zona de conforto diz assim: bom, ninguém mexe comigo, a vida está boa, estou ganhando dinheiro, está tudo legal, está tudo beleza, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai na vida do Zeca, né? E vai que vai. A zona de conflito é perigosa, por quê? Porque ele já não está mais na zona de conforto, porque ele está atribulado, ele está vivendo algumas questões, mas ao mesmo tempo ele também não sabe como vão ser os seus próximos passos. E quem está no controle e no cuidado da situação. E isso é aterrorizador para qualquer ser humano. Porque na zona de confronto, por mais problemas que você estiver passando, a Bíblia te dá algumas garantias. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele virá me buscar. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia nos enche de verdades profundas com relação ao cuidado e o amor que Deus estende para nós, que estamos vivendo na zona de confronto. Existe bênção em viver na zona de confronto, por quê? Porque nós sabemos que nós vamos estar no caminho certo. Terceiro, despertando para o Senhor da missão, nos ensina a crer e depender apenas e exclusivamente de Deus. E aqui talvez na sociedade mais humanista da história, que a gente pode talvez notar hoje, talvez acho que sempre foi, de repente hoje está mais aberto isso por conta das redes sociais, da mídia, da facilidade de comunicação. O humanismo ele está cada vez mais aflorado nas pessoas. Aquela coisa da autossuficiência, aquela coisa de que eu não preciso de ninguém, eu sou independente, nem preciso de Deus. Quantas pessoas chegam a dizer isso explicitamente? Não crente, aí eu não vou para esse absurdo, mas pessoas dizendo aí fora que não conhecem a Deus: eu não preciso de Deus, eu preciso de mim mesmo, da minha força, do meu trabalho. E você vai ouvindo uma sociedade dizer isso cada vez mais. Aonde que a Bíblia nos dá uma outra direção, ela nos ensina o caminho da obediência, o caminho da dependência, o caminho da submissão, o caminho da humildade. É totalmente oposto a esse conceito humanista, filosófico, do diabo ao cubo, para não falar ao quadrado, porque até é mais, e que o povo está lá delirando e achando lindo, maravilhoso. Gente, toma cuidado. Tem vezes que você está professando frases, conceitos, que são meramente humanistas, e que não tem nada a ver com Deus, e já não tem faz tempo. E você está tornando aquilo um conceito de vida para você, e aí você vai me desculpar, você pode ter, eu tenho uma visão mais flat, mais light do Evangelho. É só quem tiver visão bíblica que vai para o céu. A light, ou a menos, ou a mais, vai dar rolo, vai por mim. Você tem que crer na palavra de Deus. Se você não fizer da palavra de Deus o fundamento da sua fé, do seu coração, da sua vida, você vai viver numa linha perigosa, sendo manipulado constantemente pelo diabo, em nome de Deus. Porque é isso que eu citei no início. Eu acredito em Jesus, eu acho Jesus lindo, maravilhoso, Ele é legal, mas eu também acredito em mim mesmo, nas minhas convicções, naquilo que eu faço, naquilo que tem que ser do meu jeito,
e então Deus está lá, mas eu estou aqui, a gente vai tentando se entender no meio do caminho. É a zona de conflito. Ou como nós falamos no ano passado, foi esse ano que nós pregamos sobre o cristão ateu? Sobre o livro do Craig Groeschel, Despertando do Ateísmo Cristão. O cristão ateu é aquele que professa sua fé em Deus, mas o nega pelas suas ações. E a gente acaba se tornando assim. O que Deus disse para Abraão? Vá para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu detalhe, como era, o que ia ter, o que não ia ter, se ia ser bom, se ia ser ruim, se ia ser difícil. Normalmente a gente só quer aceitar chamado de Deus quando é legal, quando tem coisa boa, quando tem uma perspectiva interessante. A gente não quer aceitar o chamado exclusivo de Deus, literal de Deus, para aquilo que for para as nossas vidas, independentemente do que vai ser, em quais circunstâncias e em qual situação. Nós não podemos ficar fazendo esse tipo de juízo. Nós temos que aceitar, porque viver a depender de Deus é lindo. Abraão estava caminhando rumo a uma terra incerta, sem nenhuma segurança humana. Ótimo, pois a partir desse ponto é que ele pôde certamente provar o cuidado sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Sabe quando você vai ver milagre acontecendo na tua vida? Quando você estiver fora do controle, quando você não estiver mais tentando controlar uma situação. O milagre só se manifesta quando eu entendo a diferença entre rolar pedras e ressuscitar mortos. Enquanto eu, me achando forte, acho que está fácil rolar a pedra, eu começo a achar possível levantar um morto por mim mesmo. Porque isso é só um progresso do pensamento humano. Eu começo a acreditar naquilo, mas não é nesse sentido de acreditar de fé que a palavra de Deus ensina. Porque quem ressuscita mortos, quem faz milagres, quem muda a vida das pessoas é o Senhor, através de nós, inclusive porque Ele faz isso também em nós. Então nós não somos detentores de absolutamente nada que não venha das mãos do nosso Deus para nós. A pergunta que nós devemos fazer é: estamos dispostos a viver na total dependência de Deus? Nosso coração de fato está desprendido de tudo e de todos a ponto de seguirmos a voz do Senhor? Você está disposto a mudar radicalmente a sua vida para aquilo que Deus tem para você fazer? Você está disposto de verdade mesmo a falar: Senhor, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Se o Senhor quiser mudar o meu rumo profissional, se o Senhor quiser mudar o meu contexto de vida, se o Senhor quiser fazer o que for, eu quero te servir e te obedecer em todo o tempo. Se você não estiver disposto a fazer essa oração, você não está vivendo a missão, você está vivendo uma vida de frequentação de igreja. E olha que é sério esse negócio que eu estou falando, porque não tem como fugir disso, gente, é verdade, não tem. E quando eu digo isso, às vezes a gente pensa: então quer dizer que Deus vai virar minha vida de cabeça para baixo? Pode ser que sim, e pode ser que Ele não vá mudar absolutamente nada do que Ele já está te conduzindo a viver, Ele só vai te aperfeiçoar. Às vezes a gente é tão apegado ao que a gente tem, ao que a gente é, que a gente não está disposto sequer a experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quarto, despertar para o Senhor da missão gera bênçãos incalculáveis em nossas vidas. Olha o que diz o texto lá de Gênesis 12, agora o 2 e o 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Parênteses aqui, ele com a mulher estéril. Fecha parênteses. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Duas coisas rapidinho aqui, eu não vou me alongar na vida de Abraão aqui hoje, nesse aspecto. Mas quando você desperta para o Senhor da missão, o céu se torna real para a tua vida. Às vezes você está tão focado na terra e numa vida tão mesquinha e infrutífera na terra, e você não tem expectativa de bom Deus pode fazer na tua vida e através da tua vida, e você vive sempre enclausurado nos seus quês,
nas suas questões que estão à sua volta, e você não consegue mensurar aquilo que o Senhor deseja fazer através de você. Se Abraão olhasse apenas com a sua visão humana, limitada, fazer de mim uma nação, minha mulher é estéril, como é que eu vou ter povos, eu não tenho nenhum filho? Circunstância. O olhar humano te dirige às circunstâncias, o olhar da obediência à missão te conduz ao sobrenatural. Deus não prometeu que ia dar um filho para Abraão, prometeu? Num primeiro momento? Olha o que ele diz: farei de você um grande povo. Pode estar implícito, obviamente, não dá para a gente negar que dentro do texto está implícito essa ideia, porque a descendência normalmente vinha através disso, mas tinha outros meios também. Até o escravo ali, o servo maior da casa se tornaria o herdeiro. Então, estou falando até de uma forma bem ampla. Mas a questão principal é o seguinte: o camarada tinha 75 anos de idade quando ele escutou isso aí. E a gente é muito apressado, né? E ele viu o início do negócio mais legal, que foi através de Isaac, 25 anos depois. Ah, pastor, o cara com 100 anos. Pois é. Até esses absurdos se tornam totalmente possíveis e viáveis quando Deus está no controle das coisas. A esposa estéril, ambos de idade avançada, mas quando a gente vive pelos propósitos de Deus, todas as impossibilidades se resumem a uma palavra de Jesus: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Deus nos insere em seu reino, passamos a escrever a história da humanidade. Olha, guarda essa frase aqui, essa eu escrevi agora de manhã. Se ela for um pouco herege, os pastores vêm conversar comigo depois, mas eu achei bonito quando eu pensei em escrever isso aqui. Quando Deus nos insere em seu reino, passamos a escrever a história da humanidade com a caneta divina. Quando anunciamos a sua salvação ao perdido, e este decide pelo caminho da salvação. Quando você entra na missão, Deus dá a caneta dele, para você passar a escrever histórias novas na vida de outras pessoas, quando você prega o evangelho para elas. A sua caligrafia está, de alguma forma bem poética, aqui eu vou ter que ser bem forçoso, de alguma forma no livro da vida, escrevendo a história de muita gente. Porque é óbvio, o livro é de Deus, a gente não tem poder para isso e condição, mas figuradamente, quando Jesus chama a sua igreja para dar continuidade no seu reino, quando você leva o reino para alguém, é como se você pegasse aquela caneta e estivesse escrevendo lá: o João, o José, a Maria. Eu preguei o evangelho para eles, eles foram alcançados, eles te conhecem, Senhor, porque agora a mensagem de salvação chegou até eles. Nós passamos a ter propósito claro. Pensa que gostoso que é. Você ganhou uma alma para Jesus, você está cuidando de alguém, você está trazendo alguém para o reino de Deus, você se oxigena, você se sente legal, você se sente bem mesmo vivendo problemas, e mesmo aquela pessoa tendo problemas, você sente alegria em ajudá-lo, ajudá-la, porque aquela pessoa está vivendo uma experiência nova. Nós compreendemos o que significa ser grande no reino, porque ser grande no reino, na missão, simplesmente é servir a todos e amar a Deus acima de todas as coisas. Não é esse conceito de grandiosidade que o mundo prega, é o conceito de entrega, porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por último, despertando para o Senhor da missão, nos torna parte do projeto de Deus em seu reino. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então o chamado começou aos 75. Ele foi falado um pouquinho antes. Não dá para precisar, os historiadores não têm tanta facilidade para precisar isso. Mas com 75 esse homem saiu para começar a reescrever a história da humanidade, a história de Israel, a história da igreja cristã, que através de Jesus Cristo passou a existir na face da terra. Esse homem fez parte, foi o precursor
da missão. Ele foi o primeiro despertado, e através do exemplo dele, nós temos condições de nos despertarmos para procurarmos viver da mesma maneira. Sairmos de um vazio gigantesco e de uma vida sem propósito, para viver uma vida extraordinária. Parece bom demais para ser verdade, não é? E é bom. Às vezes você pensa assim, mas está tão difícil, eu estou tão angustiado, eu estou tão apreensivo, eu estou tão deprimido, eu não quero viver assim. Pois bem, tome uma decisão de mudança. Torne o reino de Deus relevante para você mesmo. Torne a missão de Deus a razão da sua vida, para que então todas as outras coisas comecem a fazer sentido para você. Porque enquanto a missão não for a tua vida, qualquer outra coisa vai desviar você do caminho. Com Deus é totalmente possível, contanto que confiemos nele de todo o coração e obedeçamos a sua palavra. Concluo com uma pergunta para você, para a gente tentar responder aquela primeira. Se você sabe qual é a missão, qual é o sentido de missão, de reino de Deus para você. Concluo então com essa pergunta agora, para a gente tentar, se possível, responder a primeira. Uma pergunta muito complexa, muito difícil, eu demorei anos para elaborar essa pergunta. Qual é a sua decisão? Talvez você ache, eu acho até engraçado ela, mas porque é tão simples que se torna engraçado. Às vezes nós pensamos que as decisões diante de Deus, que as mudanças diante de Deus, elas são impossíveis, inalcançáveis, duras, complicadas, vão doer, e na verdade, nada disso vai acontecer. Porque quando você coloca o teu coração diante da presença do Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui, eu só quero viver para a tua vontade, para te servir, a sua vida muda completamente, e você vai se tornar alguém extremamente especial na história humana. Tiago capítulo 2 versículo 23 diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Quantas vezes a gente está se sentindo tão sozinho, tão distante de tudo e de todos? E eu coloquei uma frase para terminar, não está aí. Acertar os caminhos hoje significa termos uma estrada clara e segura para nós e para a nossa posteridade seguir de maneira saudável rumo à eternidade. As decisões que você tomar hoje vão dar condições para você construir uma estrada segura para você e para quem vier depois de você para o céu. Feche os teus olhos.